começando mais um Dia Sevassa Entrevista, dessa vez com o apresentador Fanho, o Gripado. E a gente conversou com a Clois e a Salma Jô, do Carne Doce, quando eles passaram por Londrina, minha cidade, para participar do festival Under Gaia no mês passado, em julho. Nossa entrevista rolou minutos antes de começar o programa Modos de Vida, na Rádio El FM, no qual eles também foram os convidados. Bom, na época eu ainda era estagiário da rádio, então me dei a liberdade. Na verdade, não me dei liberdade nenhuma, a galera que autorizou mesmo. E uma boa parte do programa está inserido e editado juntamente ao resto da gravação. Quero aproveitar também e agradecer imensamente a Rádio UFM e a Patrícia Zanin pelas inúmeras oportunidades que eles me proporcionaram de conhecer novas bandas, de ganhar experiência e ter momentos bem marcantes para o Dia Sevasta. Também agradeço a Caroline Dutra por ter feito a conexão e dado uma força para o papo pré-programa acontecer. Pré-programa. Mas chega de monólogo e bora para a conversa que tá bem maneira. Fui pesquisar um pouco mais e tal. Aí eu me deparei com a entrevista de você pro Buzz Entrevista. Aí em um certo momento você fala sobre vocês não acreditarem, chegarem talvez no mainstream um dia. Sim. Por quê? Bom, eu acho difícil a gente chegar no mainstream preso porque eu acho que eu não tenho o talento ainda pra escrever música pop de verdade, assim, com um apelo totalmente popular, que vai ganhar todo mundo. Uns refrões, assim, exatamente grudentos, assim, eu adoraria. Mas, assim, eu tenho dificuldade de fazer isso. Quando a gente pensa, tipo, a gente teve que compor esse disco agora. A gente sabia que era uma preocupação que a gente deveria ter hits. Mas a gente não compõe hits só porque a gente quer compor hits. Então eu não tenho essa manha de compor pro mainstream. E também porque o nosso estilo não é assim. O estilo de cada um dos meninos também não é assim, né? Os meninos são muito ainda roqueiros, muito indie, e essa linguagem transparece, assim, acaba que na hora das pessoas escutarem a gente, elas percebem que a gente ainda é alguma coisa mais de nicho do que mainstream. Você não acha isso não, Mike? Eu acho, mas eu ia dizer antes que eu acho que mainstream virou uma coisa quase inatingível para quem tá no espaço onde a gente circula, né? Mas eu lembrei do Baiana System, que é uma banda que começou no nosso espaço e que hoje pode ser entendido como uma banda do mainstream, apesar de que não é uma banda estrito senso mainstream, né? Porque eles tocam em festivais independentes e tal. Então eu acho que chegar no mainstream, o exemplo que a gente tem hoje mais prático seria o que o Baiana System conseguiu, talvez o que a Francisca Lombre esteja conseguindo. Talvez o Terno. Acho que ainda não é. Acho que o Francisco e a Baiana ainda chegam mais perto. E aí, exatamente, eles têm uma linguagem mais pop, é mais dançante, é mais fácil, é mais. É principalmente Baiana em primeiro lugar, porque eles têm uma capacidade de mobilização de público que é quase uma capacidade de mobilização de massa. Sim. Então, qualquer cidade que eles forem tocar no Brasil, pelo menos em qualquer capital, eles vão mobilizar um número muito alto de pessoas. A Francisca Lombo tá chegando ali. O Terno não tem isso, eu acredito. É uma banda que tem música em novela, uma banda que tem uma circulação interessante, mas não é uma banda de público, né, que se compara a Francisca Lombo ou o Baiana System. Então, esses dois exemplos, eu acho que eles dizem pra gente que mainstream ainda é uma coisa lá e cá. Eles estão chegando lá, mas eles não saíram de cá também. É um lugar muito distante, né? Mas eu diria que eles estão meio, sabe, quase que conversando já, assim, a coisa tá ficando, sabe, meio... Mas ainda assim, eles são mainstream dentro do independente, né? Eles ainda não são mainstream. Eles são a maior banda, eles são as maiores bandas do independente, ou eles estão entre as maiores bandas do nosso mercado, do nosso nicho hoje. Mas dentro do mainstream eles devem ser as mais insignificantes, assim, você não vai comparar o show do Baiana System com o show do Vitor e Léo em número de público, né? Sim. Isso é mainstream, né? Mas isso é mainstream mesmo, né? E também a gente não trabalha com as ferramentas do mainstream, tipo jabá em rádio ou qualquer coisa assim, né? A gente não tem condições de lidar com isso. Ou o mecanismo mainstream, pagar para tocar, eu acho que são formas de trabalho completamente diferentes. A gente desconhece, a gente tem algumas informações de como funciona de lá. E mesmo essas informações sendo muito poucas, elas não condizem com nada do que a gente faz aqui. Mas acaba sendo também um pouco uma opção de vocês continuar ou não visar tanto, é só algo natural?
Eu acho que é algo mais natural, porque não chega a ser uma opção. A gente não tem a opção de O que a ir gente pro sabe mainstream fazer em algum momento, ou de focar nisso, igual isso. A gente pode focar na maior banda do nosso momento agora é o Baiana System. A gente pode focar nesse sucesso, digamos, a gente pode, mas ainda assim isso não é uma garantia, né? O nosso mercado é muito cada um por si, assim, descobrindo seu próprio caminho, descobrindo sua própria linguagem, seu próprio público. Sim. E trabalho muito... Isso é uma característica muito importante do nosso meio. As bandas, elas constroem os seus caminhos meio que de forma nova, entre aspas, sabe? Cada um constrói o seu caminho da forma em que, não sei, Baiana System chegou por um caminho, né? Francisco Quelombra é um caminho completamente diferente, Bugarins é uma outra história, sabe? A gente mesmo sendo amigos dos Bugarins e estando na mesma cidade, a gente está fazendo uma trajetória bastante diferente da deles, assim, né? Eu imagino que no mainstream mesmo as trajetórias elas seguem quase que uma cartilha, assim, elas têm meio que quase um protocolo a ser cumprido, chegar nas rádios, chegar na televisão, chegar aqui, não sei o que, sabe? Acho que a gente ainda pode acontecer da gente ter uma música ou um produto que venda muito, que seja muito bem sucedido, mas mesmo isso não significa que a gente vai abrir as portas do mainstream pra gente continuar E construindo. a gente não foca nisso. Não dá pra focar nisso. Não existe esse não caminho. existe, não é um objetivo também, assim. Se acontecer vai ser legal, mas a gente imagina que vai ser desse jeito como ela disse. Uma sorte, né? Uma sorte, pode acontecer da gente ter um produto ali, uma imagem ali, alguma coisa, mas a gente não vai ser absorvido, porque a nossa linguagem é outra. E quando vocês comentaram agora sobre esse lance da trajetória ser bem única em relação a cada banda, como vocês definiriam de vocês? Bom, acho que uma coisa que é diferente da gente é que a maioria das bandas que a gente conhece que crescem ou que chegam no nosso tamanho, elas acabam arrumando um produtor exclusivo, elas têm um produtor, ou um selo, ou uma marca, alguma coisa assim. A gente produz o nosso próprio trabalho, nós dois somos os produtores da banda. E empresário, logística, assessoria de imprensa, tudo. A gente tem uma parceira em São Paulo, que ajuda a marcar show nosso em São Paulo. E parceiros esporádicos. E só. E a gente consegue algumas coisas, tipo edital da Natura Musical, mas é pra fazer um projeto específico. Então, isso da gente ser muito autônomo e independente é uma marca nossa. A gente até teve oportunidade em algum momento de conseguir um produtor exclusivo, mas a gente não achou que isso fosse interessante. Não era viável, assim, poderia ser custoso até mais pra banda e a gente continuar com o mesmo trabalho. Eu vejo que tem muitas bandas que ficam esperando elas serem conhecidas por algum produtor ou serem descobertas por alguém com algum potencial, com capacidade de trabalho para poder trabalhar para elas, ao invés de fazer o próprio trabalho. Tem gente que ainda acha que vai poder fazer só o trabalho artístico e que alguém vai fazer todo o trabalho chato, burocrático, empresarial. E não é assim, né? No nosso meio é muito pouco assim. E a gente já tem 4 anos, 5 anos... E nós somos nossos produtores, a gente tá marcando shows e a gente é uma banda até grande, né? Assim, dentre as pequenas, nós somos grandes. O que mais tem característica nosso do nosso caminho? A gente é um casal também. Isso eu acho que ajudou muito. Porque é um casamento que deu certo também. O casamento veio antes da música, a gente já era casado, ele tinha uma banda, eu tinha outra. E aí a gente resolveu fazer esse projeto juntos, então tem uma alma, talvez, assim, tem um motivo pra gente se dedicar nisso ao máximo, assim, porque a gente tem um ao outro e é um projeto dos dois. O que mais? Na nossa trajetória diferente. A gente é de Goiânia, a gente não é do eixo. Tem uma dificuldade logística aí, porque as coisas são mais caras. Muita gente pergunta pra gente se a gente não vai morar em São Paulo. E é uma coisa que a gente cogita, pelo menos, passar mais tempo em São Paulo pra ser visto, pra fazer um social, porque isso ainda faz falta. Mesmo que a gente consiga imprensa ou consiga ser conhecido dos curadores e produtores, o fato da gente não estar lá socializando, bebendo no mesmo bar, fazendo esse social, isso importa também. A gente sente esse peso, a gente tá considerando isso. Mas a gente ainda mora em Goiânia, somos nossos produtores, com um casal. É fora toda a estética, né? Sim. Aí fica com você, pra avaliar. Corpo jovem, aquele bônus, aquele aviso, corpo aflito pro verão, é ostensivo ao coração. E sobre a dinâmica de composição de vocês, como que é? A Salma escreve e rola já um início de melodia, de arranjo já? As primeiras canções foram feitas assim. A Salma tinha
Às vezes ela tinha uma melodia com letra e ela gravava aquilo e eu pegava aquilo e fazia tipo uma base harmônica. É porque eu não toco nada. É. Não sei tocar. Depois a gente começou a inverter isso. Eu ficava fazendo bases assim e ela se inspirava com aquilo e criava uma melodia em cima com letra. Porque ela tem muita facilidade para fazer isso, melodias com letras. Aí, isso acontecendo mais agora também, né? no primeiro e no segundo disco o nosso trabalho foi mais assim. E agora nesse Tônus tem canções que foram feitas assim, mas tem música que surgiu da gente brincando em casa, tocando no meio do ensaio, vai tocando, vai improvisando. Fala, uai, aqui tem uma estrutura. Surgiram mais em grupo e foram mais arranjadas em grupo também, foi mais envolvido em grupo. Tipo um jam, você tocando ali freestyle e aí, nossa, isso aqui dá pra pegar isso aqui, que é uma coisa que a gente até devia fazer mais. Tem 2 músicas que foram gravadas pro Tônus assim, só uma entrou no disco, uma outra não entrou. Mas uma delas se chama Irmãs, que é assim. Desculpa a demora, outra vez me perdi, te buscando no espelho. Líder morena, irmã, quando eu era pequena, quando voltei cresci, cada troca de pele, eu pensava em ti. Ah, que bom! Foi feito assim. Todo mundo compôs junto, né? Nossa, ela é muito legal. Eu também E curto. sobre a sonoridade desse disco, então, quais foram as referências maiores, você acha, porque dá uma sonoridade bem diferente em relação à estética, à atmosfera. Ele é mais escuro, né? Ele é mais silencioso, mais calmo. Fala, mano. De onde que a gente tirou a referência? King Crew. Né? O João, que é o nosso produtor, que não tá aqui, eu acho que ele conseguiu ouvir o que a gente estava fazendo em canção e dar essa roupagem mesmo. Ele estava ouvindo esses discos, estava ouvindo King Crew, estava ouvindo Tyler, o último disco do Tyler, que é muito bom, né? E, cara, muitas outras coisas que ele estava ouvindo e trouxe pra cá. Eu gosto do Devendra também, do Mala do Devendra, que é bem silencioso, essa coisa de ser mais sutil, assim, ter os elementos mais em cada lugar, assim, né? Eu senti que esse disco, principalmente as guitarras, eles conversam mais com as outras produções aqui de São Paulo, meio mais pro Dream Pop. Foi proposital de alguma forma ou só casou mesmo? Eu acho que tem mais a ver com o nosso momento, assim. Porque os primeiros discos, eles foram mais ansiosos, mais afoitos, até porque você tá se apresentando, assim, tá meio que chutando a porta, falando, aqui a gente, né? Tem que aparecer, tem aquela... E acho que todos eram mais barulhentos. A Salma gritava mais. Gritava super. O Ricardo batia mais na bateria, ou talvez o baixo não tivesse tanta sutileza, assim. E as guitarras eram mais tocadas abertas. E ao mesmo tempo a gente tava no começo, agora a gente tá muito mais sintonia, a gente já tocou mais, a gente já tem mais experiência, então nós somos músicos melhores mesmo e a gente se escuta melhor e sabe o que o outro funciona melhor como banda. Se respeita melhor. Mas você falou uma coisa interessante, as guitarras são mais dream pop, né? Eu meio que parei de tocar aqueles acordes abertos. Que eu não toco, eu não sou músico, toco muito mal e porcamente. E com o tempo, mas com o tempo eu acho que eu fui meio que observando mais os meninos. Eu observo muito bem o Bugarins, que ele toca com uma certa economia, de vez em quando ele é muito barulhento, mas o João ele faz isso e, cara, eu tô aprendendo. Mas eu acho que essa é uma característica da guitarra hoje. Sim. A guitarra ela não é mais... Né, um bom guitarrista mesmo, às vezes ele é um cara que sabe fazer texturas, que sabe escolher as notas nos lugares certos, que sabe fazer boas harmonias, do que o cara que sabe solar demais. Esse cara tá ficando chato, ele já perdeu espaço. O virtuoso... Talvez no progressivo só. É mais de nicho. Mais nicho ainda, né? Então eu acho que tem a ver com essa mudança da guitarra mesmo. A guitarra, o que é uma coisa que eu acho, graças a Deus, porque é um instrumento que eu toco e ainda não virou obsoleto. Tá quase, né? Teve momentos de crise, assim, as empresas, a indústria de guitarra, parece que a Gibson faliu, fechou. Mas não, a gente ainda tá... O bom guitarrista hoje é esse cara da textura, o cara que faz boas harmonias e que joga efeitos e que escolhe as notas bem escolhidas, assim, um negócio mais
sensível do que... Racional? Não, eu acho que é mais sensível e menos virtuosismo, né? E sobre a dinâmica no show, agora vocês comentaram que tá mais, talvez, mais comedido, talvez, a sonoridade. Como que vai ser no show? Pois é, esse é um desafio, uma coisa que preocupou a gente, até porque é difícil juntar essas músicas com as músicas anteriores, que são muito explosivas, assim, mas a gente tá conseguindo montar um set interessante. Inclusive, quando a gente começou a compor esse disco, a gente percebeu esse problema do ao vivo, a gente pensou, o ao vivo vai ficar melhor se a gente estiver tocando muito bem. Quanto mais a gente praticar e estiver tocando super bonito, o nosso show vai ficar bem bonito, não importa se for silencioso ou se for calmo. Se ele tivesse impecável, em cima, muito seguro, aí ele vai soar bonito, independente se tiver se for mais difícil para as pessoas, assim, num festival, porque festival é explosão, as pessoas querem uma explosão de sentimentos. Então, um show desse, ele exige mais das pessoas, exige mais atenção. Então, para você exigir mais atenção das pessoas, tem que estar mais em cima, eu acho. O som tem que estar mais bonito mesmo, assim, a gente tem que se aprimorar como músico. Isso é uma coisa que a gente colocou pra gente. Mas eu acho que a gente tá dando conta, o show tá ficando bonito. E agora a gente tá explorando também mais luz, né? Tá explorando a meias, vai ver hoje. E tem esse aspecto visual aí que eu acho que tá agregando. É um pouco difícil mesmo, como ela falou. As músicas de antes são mais barulhentas, as de agora são mais silenciosas. A gente tá encontrando. Esse é o 4º show, né, do disco. Nossa. A gente fez 3 shows em São Paulo semana passada. É muito diferente ensaiar e fazer o show. Você pode se preparar, mas ali a sua emoção, a sua respiração, o jeito que você sente as pessoas, você se comporta diferente, eu coloco minha voz diferente, ela fica mais grave e tudo o jeito que o público tá também, cara, eu não sei se o músico profissional não se deixa impactar por isso ou ele é aquele que consegue ler isso com mais competência, né? Porque se o público está em pé é uma resposta, se o público está sentado é outra resposta, se o público está sorrindo, se o público está conversando, sabe? Cara, tudo tem um impacto diferente no que você vai fazer. Bora. Obrigado. Modos de vida. Comportamento e cultura na UEL-FM. Boa tarde. Modos de vida desta sexta-feira, 27 de julho de 2018. Conversa ao vivo com integrantes da banda goiana Carne Doce, que faz show hoje em Londrina pelo Festival Under Gaia, na Vila Cultural Cemitério de Automóveis. Com o 3º álbum Tonos, recém-lançado pelo projeto Natura Musical, a banda vai contar pra gente da trajetória, dos projetos para esse ano. Tá ao vivo com a gente, cantora e compositora Salma Jô e o compositor e guitarrista Maclois. Eles fazem parceria na vida e na música. Bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, muito feliz de estar aqui pela primeira vez em Londrina. Também ao vivo com a gente, o estagiário Vitor Assis. Boa tarde, Vitor. Oi. Vamos começar com a história de vocês com a música, porque nós estamos tendo agora em Londrina a 38ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina. Vai acabar amanhã. Então tem jovens, tem crianças, tem músicos renomados, tem uma mistureba muito boa. E aí a gente queria saber como é que vocês começaram na música. Cada um de vocês. Eu, particularmente, eu comecei muito tarde. Eu sempre fui tiete, fã de músicos, mas eu nunca achei que música fosse uma coisa pra mim. Eu achava que era uma coisa que eu não tinha nascido com talento, que era uma coisa de nascer com talento e de ser genial pra coisa. E aí um dia, um amigo meu que era compositor, ele falou, vamos fazer umas letras juntos. E eu pensei, não, que isso? E aí a gente fez assim, numa sentada, a gente fez duas letras e aí surgiu a pulga dentro de mim. Aí eu pensei, uau, pra fazer é só sentar e fazer. Aí que eu descobri que era possível. E aí, em pouco tempo depois, eu conheci o Maclois, a gente casou, o Maclois tinha uma banda. Eu, com esse desejo de mexer com música, eu entrei para uma banda de rock 70 e fui ser backing vocal na banda. Eu já tinha 21 anos, então foi tarde, né? A maioria dos músicos começam adolescentes ou crianças. E aí comecei nessa banda, fiquei 2 anos na banda, saí da banda, a gente ficou sem banda, eu e Maclois, e aí eu comecei o Carne Doce. Então, para mim, tudo é muito recente, assim, o Carne Doce é a minha segunda banda. E virei cantora. Antes eu era só cantora de banheiro mesmo. E o Maclois, como é que é a sua história com a música?
Eu sempre quis ter banda. Eu acho que era um sonho de adolescente. Banda de rock mesmo, porque eu comecei a ouvir rock em casa com meu pai, né? Meu pai tinha bons discos. E esses discos fazem parte da minha história, assim. E aí, na universidade, eu conheci pessoas, fiz amigos, montei banda. E essa banda durou 10 anos. Quando a gente se conheceu, inclusive, eu tava com essa banda. A Salma até gravou algumas participações com vocal ali. Mas sempre foi uma coisa muito amadora. E aí em casa a gente, nesse momento em que minha banda acabou, porque eu já sou um pouco mais velho assim, e aí os meninos também mais velhos tiveram que cuidar das suas próprias vidas, porque a banda era um hobby que não podia mais ser sustentado. Um passou num concurso, o outro foi embora fazer doutorado, e aí a gente começou a compor em casa por necessidade de continuar na música, e as canções foram ficando muito bonitas e a gente apostou naquilo e foi assim, né? E aí, Vitor, vamos puxar um pouco dessa história atual deles, né? Desse disco, porque esse é o terceiro trabalho de vocês, Sim. né? Pois é, então. Como que foi a ideia de fazer o Tônus, e existe por acaso algum elemento que una todo o disco? Bom, não teve um conceito. Na verdade, a gente fez o Tônus, sendo bem sincero, a gente fez o Tônus por necessidade mesmo. Assim, existe um timing hoje das bandas de rock, das bandas independentes, que elas lançam um disco a cada 2 anos, digamos. E a gente já tava sentindo esse tempo chegar pra gente, não só objetivamente, mas porque o Princesa já tinha sido conhecido, a gente já tinha vendido ele, já tinha tocado ele bastante, e a gente já tinha sentido que os produtores estavam um pouco mais resistentes em continuar contratando a gente, porque a gente não era coisa nova e não tinha produto novo. Então a gente sabia que a gente tinha que chegar de novo esse ano com um disco. Então isso já estava planejado. 2 anos atrás a gente sabia que esse ano a gente ia ter que ter um outro disco, né? E então a gente começou a criar o Tônus no final do ano passado e terminou no começo desse ano. Assim, a gente parou mesmo para compor esse disco, porque não dá para fazer na estrada também, assim, pelo menos não no nosso caso. A gente tá o tempo inteiro em trânsito, ou trabalhando, ou vendo logística, ou vendo um monte de questão que não é artística. E aí a gente teve que parar mesmo para compor esse disco, em 2 meses mais ou menos. E o conceito, a gente não pensou num conceito pro disco, mas eu acho que o que une todas as músicas é, de certa forma, um sentido de... não é incompetência, insuficiência, incompetência, falta de... não sei, por exemplo, é uma amargura, de certa forma. Uma amargura, um ressentimento. E às vezes um ressentimento contra si mesmo, não é exatamente contra uma pessoa, contra um inimigo. É uma incapacidade, uma dificuldade. Até mesmo em Golpista, que é uma música que fala do momento político, que não é uma música que fala de relação íntima, que eu acho que todas as outras músicas são mais sobre relações pessoais, de intimidade. Essa música, que é uma música mais política, ela também fala, de certa forma, de incapacidade, de insuficiência, porque ela fala desse sentido de falta de representatividade, de crise da democracia e de falta de diálogo e de polarização e de separação e de isolamento entre as pessoas. Então, acho que esse que é o tema que está circulando mais ou menos todas as músicas. Mas não foi intencional, não foi pensado assim, vamos fazer sobre esse tema. Também concorda? Concordo. Foi o processo da produção do disco? Porque eu li numa entrevista com a Monkey Bus que vocês acharam que seria um tiro no escuro o disco. Mas me pareceu que, na verdade, foi um tiro bem certeiro. Parece que pois é. Então, quando eu falei aquilo, eu acho que eu fiquei bem segura assim que a gente terminou de compor, e quando a gente tava gravando as músicas, eu tava super insegura. Porque é muito incerto mesmo, assim. O que me emociona pode não emocionar as outras pessoas, assim, por mais que eu já tenha emocionado antes com outras ideias, mas eu ainda fico com medo de perder essa capacidade de emocionar as outras pessoas, ou de falar de algo que só emociona a mim mesma. Bom, eu sentia que eu ficava com medo das letras serem fracas, delas não serem fortes o suficiente, e você fica com a ambição de ser sempre melhor e super melhor do que você foi anteriormente, né? E a gente não consegue garantir isso sempre. Então eu acho que nesse momento aí o que eu falei exatamente? Que era um tiro no escuro. Que era um tiro no escuro. Era um tiro no escuro. Mas aí, pouco a pouco, você vai sentindo a reação das pessoas à sua volta. Primeiro dos seus amigos, os primeiros que escutam. A gente fez uma festa de audição do disco lá em Goiânia, 2, na verdade. Então você vai sentindo assim, mais ou menos. Solta os singles antes do disco. Então, pouco a pouco eu falei, não, peraí. A gente sabe fazer isso. Eu já fiz isso antes. É assim que funciona. Eu vou ficar insegura, mas vai dar certo. Então é por aí.
E a resposta pro público até agora? Legal. Muito boa. Não, tá incrível, Mac. Tá. Nossa, tá A super Salma crescendo. é muito insegura. Aí vai, reclama. Não é reclamar. Publicamente. Quando a gente tava gravando o disco, tava todo mundo assim, uau, isso vai ficar belo, vai ficar ótimo, vai ficar lindo, gente, que coisa... E a Salma chorando. Mas eu faço as Sofrendo letras também. muito. Gente, eu faço as letras. É Você muita fazer... responsa, né? É muita responsa. A primeira frase, a pessoa já entendeu tudo que você quis dizer. E já entendeu suas fraquezas, já entendeu seu ponto fraco, seu ponto forte, suas intenções, seus vacilos. Sabe exatamente o que a pessoa quiser. Agora, guitarra não, é poético, é abstrato. O Não, baixo. mas Eu tô a falando a banda- linguagem musical, ela ainda pode ser interpretada de várias maneiras, mas a letra é aquilo. Mas a banda tava Não tem fuga. satisfeita com Ou ela é boa com a ou não é obra. ruim. Enfim, tava todo mundo já animadaço e a Salma ainda tava muito insegura. Ela começou a se sentir um pouco melhor nesse momento da audição. A gente fez uma festa, fez outra, as pessoas foram gostando. A gente mandou para um amigo, para outro, e aí quando o disco saiu, foi muito surpreso, assim, a aceitação foi além do que a gente imaginava. Foi uma aceitação muito Foi. positiva. Mas foi além mesmo porque esse disco tá mais escuro, tá mais silencioso, tá mais... Eu grito menos. Não, mas ele tá conversando bem com as pessoas, né? Ele é mais aparentemente. sutil, ele é mais delicado, assim. Então, acho que tinha esse peso também de um pouquinho de mudança. Ainda é a linguagem do Carne Doce, porque eu ainda falo das coisas de uma forma direta e... Eu não sou muito poética, eu não uso muito metáfora, eu sou bem direta, bem a língua falada mesmo. E um jeito de falar dos sentimentos, assim, que é quase confessional, né? Falar de coisas que as pessoas não falam, porque é meio vergonhoso, porque são sentimentos feios, ou porque é sobre a fragilidade, sobre a vulnerabilidade, sobre as nossas contradições, enfim. Eu gosto de expor isso, é um exercício que é fácil pra mim na hora de compor. Então, continua tendo esse tema do Carne Doce, mas teve essa mudança de tom um pouco, de ser um pouco mais escuro, de não ser tão explosivo, de não ser tão ardente, tão gritado como eu fazia antes. Cê vem macio, cê vem durinho. Relaxa, encaixa, engata em mim, me bota sem apoio. Seu corpo é meu apoio pra eu deixar cair, sem me machucar muito. Hoje eu só quero dar e não fazer amor. Amor distrai de descobrir toda a possibilidade que me satisfaz. Eu quero mais, sentindo um ponto único. Eu quero mais, sentir todo o conjunto. Te quero, bicho, e um novo jeito de gemer. Vamos falar um pouco das letras? Sim, vamos. Você já começou ok. essa conversa aqui, né, com o Vitor, e agora com a gente tocando a música, você fala abertamente, explicitamente, né, dos Sobre temas que te sexo convocam, nessa né, música, sim. nessa música, Sim. especificamente sobre sexo. Bom, pois é, eu gosto de ser... Não é nem que eu gosto, é que, como eu tava dizendo antes, pra mim flui na hora de compor quando eu sou bem direta. Geralmente quando eu tenho uma ideia na cabeça, assim... Tipo, a Artemisia é uma música sobre aborto. E aí eu tinha essa ideia que era bem dura, que é não vai nascer porque eu não quero. E eu achei isso duro demais e difícil, assim, de falar abertamente. E eu nem acho que dá pra defender isso, assim... politicamente, assim, dessa forma, igual eu defendo da letra, mas a letra tem um outro objetivo. A letra ela tem o objetivo de emocionar e de às vezes, romper, né? Romper tipo, se isso não é permitido, por que não? Na letra é. E então eu gosto de pegar essas ideias que são fortes e falar e manter a força falando sobre elas, assim, manter essa coisa assim direta, escrachada e explícita na hora de falar dos sentimentos. E isso na hora que eu componho é quando eu me emociono e quando eu penso, não, se eu me emocionei, é mais provável que as pessoas vão se emocionar também. Quando eu tento ser poética e usar de metáfora, é uma coisa que eu até admiro, eu gosto quando eu vejo artistas que são bons nisso e adoraria ser melhor nisso, mas isso não flui pra mim. E Durim, por exemplo, era isso, assim, eu pensava, por que a gente não fala de sexo, assim, no funk as pessoas falam de sexo, no sertanejo as pessoas falam de sexo, mas no indie e na MPB a gente ainda é muito pudico, assim, parece que a gente tem medo de ser vulgar, de se vulgarizar e de falar de uma coisa que é óbvia e que é natural e que todo mundo experimenta e sente. Então eu queria falar disso também, sendo uma banda indie, e queria exercitar esse tema dessa forma escrachada também, solta e sem amarras. E fluiu, e inclusive tem uma participação do Dinho, do Bugarins, nessa música. Nesse refrão, na verdade, ele chegou com esse refrão.
e falou pra mim, bom, eu tenho um refrão, mas ele é muito safado pra gente usar ele no Bugarins, eu não tenho coragem de cantar ele e eu acho que você vai cantar ele bem. Aí eu falei, então manda pra cá. E aí deu certo. Eu sou safado o suficiente pra cantar esse refrão, então as pessoas gostam dela mesmo. Minha mãe canta, ela já tem uma versão light, assim, que eu acho que a gente pode gravar essa versão pra vender pra novela, que é Porque Eu Só Gosto, assim. Aí tem que editar todo o resto da letra pra ficar suave e passar na novela. Então Amor Distrai seria talvez a música mais próxima de um hit que saiu do Tonos. Do Tono, sim, é o maior hit, sim. por enquanto, sim. E aí vocês vivem em Goiânia, né? Que é uma Sim. meca, assim, do sertanejo. E aí também lá tem um movimento muito grande de bandas independentes, Sim. né? O Vitor, né, tava fazendo também uma relação aqui com Londrina. Londrina também tem uma influência muito forte, né? De bandas sertanejas e que muitos músicos independentes que tocam outros estilos, eles tocam, né? Sons autorais independentes e também às vezes se sustentar, né? Sim. Ah, sim. A gente tem colegas, assim, gente que a gente conheceu nos festivais de música independente que hoje trabalham com artistas da música sertaneja. E que uma hora eles acabam indo para lá mesmo, porque, né, nosso mercado é um mercado muito instável, restrito, muito pequeno, muito, vamos dizer, desestruturado, né? A gente não tem uma estrutura mesmo, assim, não, isso acontece mesmo. Mas essa cena em Goiânia, eu acho, a gente tem uma vivência lá, a gente tem certeza, na verdade, que ela deve muito aos festivais. Os festivais de música independente em Goiânia são os maiores, vamos dizer, os motores, assim, é o que tem de mais importante, né, nisso que a gente chama de cena, né? Porque os festivais começaram há mais de 20 anos, tem festival que vai fazer 25 anos que está todos os anos abrindo edições e levando artistas do mundo, do Brasil e botando as bandas de Goiânia para tocar. Então esse intercâmbio, esse encontro, né, essa dinâmica toda é que gera essa necessidade. Se você está em Goiânia, o seu objetivo primeiro é tocar no Goiânia Noise, é tocar no Festival Bananada. Se você é uma banda que não existe, aí você existe ali em Goiânia pro seu bairro, pra sua família, e de repente você quer tocar no festival. E aí quando você toca no festival, pode ser que você toque no outro festival lá em Londrina. E eu acho que a cena de... É curioso porque a cena de Goiânia surgiu exatamente por causa do sertanejo, assim, de certa forma, pra ser uma contracultura, porque juntou exatamente as pessoas que não se reconheciam na cultura sertaneja, que não se reconheciam nessa ideia rural do estado, assim, e juntou todo mundo que era rebelde, que não se encaixava, gays, metaleiros, punks e todo o pessoal da contracultura se juntou nessa cena roqueira de Goiânia. Hoje é mais heterogêneo, assim, hoje tem a galera do sertanejo, às vezes vai no Bananada, digamos, assim, ou, né? Não existe mais esse perfil, assim, de contracultura, mas a cena se fortaleceu por causa disso também. Foi exatamente pra gente fugir do sertanejo. Só que agora o sertanejo tá em todo lugar, não é mais uma questão, um fenômeno goiano, né? Um fenômeno brasileiro. Inclusive, mesmo. o primeiro festival, assim, o maior festival de música independente, ele surgiu exatamente no momento em que a festa agropecuária acontecia, assim. Então a gente vai abrir o festival quando a festa agropecuária começar. Por essa ideia de contraposição mesmo. E até hoje, então, ele acontece simultaneamente. Não simultaneamente, mas é bem próximo. Bem próximo. Em maio. Sim. E foi também, começou também, o Fabrício Nobre começou o Bananada, porque ele queria ter um lugar pra banda dele tocar. E é simples assim, né? Assim. Bem faça você mesmo, né? Sim. E hoje essa ele é a é mentalidade. um dos maiores nomes, assim, da música independente no Brasil, é esse cara. E como que foi tocar no Bananada, numa mesma edição onde o Gilberto Gil tava lá? Então são gerações tão diferentes dialogando no mesmo ambiente. Sim. Então, a gente não tava no mesmo dia do Gilberto Gil, a gente tava tocando no dia da Pablo Vittar. Demais. Que é um grande desafio. No nosso caso, é um super desafio. E uma coisa que a gente percebeu pela segunda vez, porque já foi a segunda vez que aconteceu isso com a gente, que é abrir o show de Pablo Vittar, a gente percebeu que a gente não tem muito diálogo, sabe? Lá no camarim tava cheio de artistas, porque eram muitos artistas naqueles dois palcos, né? Vários artistas que tocavam, que se intercalavam, então o camarim era um grande encontro de artistas. Mas no dia da Pablo Vittar,
a gente se sentiu muito isolado. A gente não conseguiu conversar, a gente, enfim, não Mas tinha... é muito detalhe, né? Não, mas eu acho um detalhe relevante, porque a gente tava abrindo o show dele, né? Ele era a atração, ele era o headliner. Porque os festivais não são mais só de rock também, né? Os festivais são de tudo, assim. Então, esse é um dado da música independente hoje. Essa música independente, ela é a que tem a maior variedade na música hoje, né? Se você for na Vila Mix, você vai escutar várias bandas, várias duplas que tem elas são muito parecidas em termos estéticos, né? Tudo muito parecido. Inclusive, só sertanejo universitário. Num festival de música independente, você vai ver atrações de música instrumental, você vai assistir funk, você vai assistir rap, você vai assistir indie, pós-punk, dream pop, assim, 300 estilos que não dialogam, mas estão lá juntos. Mais alguma coisa, Vitor, pra finalizar mesmo? Qual o segredo para 5 anos e 3 discos? É um casamento bom, né? Dá certo com as personalidades, viu? Isso, porque é realmente um casamento ter banda, assim. Tô falando não só comigo, com o Mac, mas com os outros meninos é um bom casamento também. Isso é muito importante, assim. Essa saúde em grupo. A gente tá muito bem. Agradecer Salma Jô, Maclós, agradecer Vitor Obrigado, Assis pela vinda gente. aqui. Vida longa, carne doce. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada gente. demais pela Obrigado. oportunidade. Vamos lá Valeu. hoje. Não acabou ainda não, hein? Pera aí. Vocês encaram o Tônus como talvez um disco de consolidação do Carne Doce? Ou vocês acham que o Princesa já foi ou não chegou ainda? Consolidação? Não, eu não encaro como consolidação, não. Não, eu acho que tem um clima, tinha um espírito assim também. Porque é uma continuação, é o terceiro disco, né? A gente espera fazer o quarto e o quinto. E ele já não tem mais esse perfil dos primeiros, dessa ansiedade de estar se apresentando, porque a gente já é conhecido, a gente já atingiu um certo patamar, a gente já conquistou algumas coisas, já tocou, né? Já tem algumas coisas no nosso currículo que são consideradas importantes, ou, enfim, de experiência assim, importante. Então, na minha cabeça, sim, tinha alguma coisa sobre consolidação, sobre estabilidade, embora a estabilidade no nosso mercado é meio uma ideia meio vazia, meio errada. A própria natura musical é meio considerada também um pouco de, talvez, profissionalização de uma banda, não é? Sim, eu acho que é um sinal, sim, de profissionalização. É um bom selo, é um bom aval, né? Mas eu acho que também a gente apostar nisso de ser mais silencioso ou de deixar as coisas sentarem e se escutar melhor e dar mais atenção à canção do que a nossa ansiedade. Isso tem um pouco a ver com esse sentimento de tentar se consolidar e de tentar falar, não, nós somos uma banda, o que a gente faz é música. Ah, não, aí sim. Né? Mas quando você perguntou, eu entendi como grupo de trabalho. Não, como grupo de trabalho a gente já estava funcionando bem, né? Desde o primeiro disco. Ah, sim. Tem esse clima de consolidação, sim. E de dar uma ideia e de manter o futuro como futuro, sabe? De manter uma promessa de futuro, sabe? Sim. Porque a gente tem muito medo de acabar, as bandas acabam, né? Elas lançam 2 discos e acabam. É isso. Ainda mais no nosso rolê, Às vezes acaba no segundo. As bandas duram muito pouco. Elas não têm vida longa, né? Então acho que a gente fez esse meio terceiro pensando meio incerto, meio inseguro, dizendo que é um tiro no escuro. Mas já sabendo o que a gente faz e tentando ser mais pé no chão mesmo. Então até que a gente foi com um espírito assim de, bom, é possível que esse disco não se destaque quanto Princesa, talvez caia o número de ouvinte nosso, talvez essa reta que foi ascendente até agora, isso eu tô falando antes de lançar, né? Talvez essa reta que tem sido não super ascendente, mas que tem sido progressivamente ascendente até aqui, o Princesa, talvez agora a gente veja ela cair, porque é um disco que vai ser um pouquinho diferente, porque não tem mais essa pauta feminista que tá tão aquecido, não tem tanto nesse disco, né, no Tônus. Então a gente ficou meio assim, mais pé no chão. A gente falou, não, a gente vai seguir. A gente vai ser uma banda que vai ter uma estabilidade. A gente vai seguir, é isso. Já é uma grande vitória, você conseguir seguir. Acho que esse que é o espírito desse disco mesmo, essa continuidade. Continuar já é uma coisa quase impossível. Sobre, assim, muitas letras falarem sobre corpo, não necessariamente sobre sexo, mas sobre o corpo. Sim. Tem algo por trás, uma observação? Eu acho que tem a ver com o fato da gente estar envelhecendo mesmo. Assim. Porque a gente tem 30.
Eu tenho 40, né? O Marco tem 37, Tem 38. 38. Eu tenho 31. E eu já passei dos 30 ainda, então, né? E os nossos fãs têm 20 e poucos. E existe essa diferença. Em Falo, por exemplo, quando... Não sei se tem visto que as meninas vêm comigo no palco, né? Pra cantar Falo. Todas elas são bem jovens. Eu não consigo deixar de me sentir um pouco, assim, professora ou tia, sabe? A tia bruxa das meninas, assim, sabe? É quase um negócio meio didático, assim, parece assim que eu tô instruindo elas a ficarem com raiva. E eu tô... sabe? Essa diferença é muito clara, assim, entre nós e o nosso público. O nosso público sempre vai ser mais jovem mesmo, né? Assim, a gente vai envelhecer, as bandas envelhecem, mas o público de indie é um público de 18, 16 anos até 24, em geral. É essa faixa, se você for ver o streaming de todas as bandas, é por aí. Então tem essa diferença, e tem o fato de eu estar ficando velha e mulher acima de 30 já é uma velhice que a gente sente muito mais que os homens, né? Tipo, o fato de ficar velha pra mulher é muito mais trágico e decisivo do que é pros homens, assim, é um peso muito maior. Acho que é por isso que tem mais corpo mesmo no disco. Bom, acho que é isso, gente. Obrigadão. Obrigadão, valeu. Esse foi o Dia C Vasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.